Então tá corretinho, vocês estão vendo minha tela, vou botar no modo apresentação. A partir de agora, pessoal, eu não vejo vocês. Então eu vou fazer a apresentação total e aí depois eu volto, paro de compartilhar e volto para olhar ali o chat e a gente poder trocar também. E se vocês tiverem perguntas e dúvidas também eu estou disponível para vocês. Então, prazer, eu sou a Nicole. Hoje eu vou falar então sobre como preparar seu LinkedIn para o aquecimento do mercado de TI. Me apresentando rapidamente, então, eu tenho quase 7 anos de experiência dentro do RH de uma empresa de TI, que é a King, sendo 4 anos como IT Recruiter, então bem focado, né, nessa seleção de pessoas de TI. E sou formada em administração pela URGS, vai fazer 2 anos esse ano, e tenho vários cursos na área de recrutamento e seleção e RH no geral. E aí, antes de falar então sobre o LinkedIn especificamente, queria falar um pouquinho sobre o mercado de TI. A gente sabe, né, que a pandemia e o Covid é algo muito significativo que veio para nos mostrar algumas coisas importantes, né, na vida pessoal, pensando como seres humanos e tudo mais. E tem feito a gente repensar muita coisa, e é bem triste o que tem acontecido, né, com as mortes e tudo mais. E no mercado, no geral, ele veio para transformar muitas coisas, né? Então a gente percebeu que no início ali da pandemia, o mercado de TI até chegou a ter uma baixa, muito pela instabilidade econômica e da saúde e tudo mais, de todo mundo. Porém, no final do ano passado, de 2020, e no início agora de 2021, o mercado começou a aquecer novamente. Muito porque as empresas, e aí pode ir desde comércio tradicional até governos, começaram a passar por uma transformação digital meio que obrigatória, né, para sobreviver nesse novo formato que a gente está vivendo, que a gente tem que ficar em isolamento, né, tomar cuidado e tudo mais. Então, as empresas e governos começaram, de todos os setores, né, começaram a, então, procurar soluções para se estarem presentes digitalmente. Então, a gente viu um aumento aí de oportunidades e possibilidades, então, nessa área, com esse aquecimento do mercado, aquecimento de possibilidades, né, das empresas indo para o digital, do físico para o digital, os governos também tendo que se atualizar. E com isso a gente viu também ou empresas crescendo, né, de tecnologia, ou empresas surgindo, e aí mais oportunidades de vagas. E, além disso, a gente também teve que se transformar no formato de trabalho do físico, né, do escritório físico, para o home office, para o trabalho remoto. E isso acabou dando uma abrangência maior de oportunidades, porque a partir do momento... Hoje eu estou em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, sou gaúcha e estou em Porto Alegre. Mas hoje, até então, eu, né, até antes da pandemia, eu trabalhava no escritório da King, né, aqui perto da minha casa, e quando via oportunidades, eu via nesse sentido, um lugar que eu possa ir e tudo mais, me locomover. Agora, eu posso olhar para oportunidades não só de todo o Rio Grande do Sul, de todo o Brasil, mas de todo o mundo. Então, isso também aumenta muito a competição por talentos, quando a gente pensa em empresa, mas também a competição por vagas, em que a gente está disputando agora vagas com todo mundo. E aí, falando um pouco das áreas de TI em alta, isso é 2020 e 2021, a gente vê, então, algumas áreas mais em voga em relação a essa transformação digital que a gente está passando. Então, a engenharia de software e desenvolvimento é uma área que está em alta, cloud computing também é uma que está bem em alta, principalmente com essa migração, né, do físico para o virtual. Dados e analytics, cada vez mais a gente está olhando para dados e se baseando nossas decisões, seja de pessoa, seja de negócio com isso. E segurança da informação, né? A LGPD está aí, a gente precisa se preocupar. E agora, mais do que nunca, tudo está no online. Então, nossa segurança também está comprometida, a gente precisa olhar para isso. E aqui também eu trouxe algumas habilidades desejadas, e aí tanto soft skills quanto hard skills, então tanto habilidades técnicas quanto comportamentais, que são também em alta em relação a esse novo formato que a gente está vivendo. Então, habilidades básicas de liderança, lembrando que ser líder ele não é um cargo, ele é um papel, ele é um agente de mudança, então não necessariamente a gente precisa estar num cargo, ter um nome, né, um título de supervisor, gestor, gestora, alguma coisa nesse sentido, mas a gente pode estar atuando como líder em outras posições.
Inteligência artificial e machine learning, comunicação, e aí a comunicação síncrona e assíncrona, então, comunicação é aquela que está no online, que é na hora, naquele momento, como assíncrona, então, um e-mail, uma documentação, algo que seja posterior e que não necessariamente a gente precisa estar online para se comunicar. A cibersegurança e a ciência de dados, habilidades sociais e inteligência emocional, e aqui inteligência também tem outro conceito de agilidade emocional, que é bem legal de se pensar. Gerenciamento de projetos, habilidades relacionadas a dados, colaboração virtual, habilidades relacionadas à transformação digital, então como ágil, DevOps, programação API, operação na nuvem, entre outros. E aí uma coisa que eu queria também trazer é o LinkedIn vai ser meio que, né, vai ser um meio para a gente conseguir oportunidades, né, trocar ideias e também ser chamado no formato de hunting, né, para alguma oportunidade. Mas é sempre importante a gente refletir sobre a nossa carreira. O que a gente quer para nossa carreira? Qual é o nosso momento atual? É um momento que a gente está início de carreira, então a gente vai colocar o nosso LinkedIn, transparecer isso no nosso LinkedIn, ou quando a gente for procurar uma vaga dentro do LinkedIn, nessas vagas que a gente vai estar focando de início de carreira. Não, a gente é uma pessoa mais sênior. Então, refletir mesmo sobre o momento de carreira de vocês, se autoconhecerem, porque isso vai ser bem importante para quando forem criar o LinkedIn ou melhorar o LinkedIn de vocês, isso realmente está transparente para vocês e para as empresas que podem contatar vocês. Então, isso vai estar bem claro e vai estar também muito compreendido por vocês mesmos, porque não adianta também a gente atirar para todos os lados ou a gente aceitar todas as propostas. A gente tem que trazer bastante para consciência o que a gente quer, porque daí a gente vai num processo seletivo com muito mais certeza de alinhamento com nossos valores, com os nossos propósitos, e é muito mais fácil a gente conseguir a vaga e a gente realmente se sentir feliz, realizado e fazendo sentido aquela oportunidade, aquela posição naquela empresa. E aí, entrando no LinkedIn, né? Não sei se todo mundo sabe o que é LinkedIn, mas é uma rede social profissional focada em gerar conexões e relacionamentos, onde os profissionais criam seus currículos, buscam empregos e fazem contatos, né, o networking. Já as empresas, elas podem anunciar vagas, publicam sobre suas empresas, aí ficou cortado. E também fazem hunting. Então, elas podem anunciar vaga, né, então a vaga fica ali, a pessoa se inscreve, ou elas vão atrás dos profissionais. E o LinkedIn, não sei se todo mundo sabe, ela foi fundada em 2002 e a intenção de busca do termo LinkedIn mais do que duplicou nos últimos 10 anos, então uma procura bem maior. E atualmente a plataforma tem mais de 575 milhões de usuários, com mais de 260 milhões de usuários ativos mensalmente. Então a competição está bem acirrada e cada vez a ideia é que a tendência é que aumente mais com essas transformações digitais, né, com essas oportunidades no formato remoto, home office, pelo mundo todo. E aí, antes de dar as minhas dicas especificamente, eu queria falar um pouco como é o meu olhar como recrutadora quando eu vou olhar um LinkedIn, um perfil de uma pessoa, para vocês depois entenderem e fazer sentido as dicas que eu vou dar. Então, quando eu vou buscar uma pessoa, isso quando eu vou fazer hunting, né? Quando eu vou fazer o hunting, que eu vou atrás de um profissional e uma profissional, eu procuro da seguinte forma. Ou eu coloco o cargo, então, por exemplo, analista de desenvolvimento júnior, ou que é, por exemplo, um cargo que tem na King, analista de infraestrutura. Ou, e também eu posso colocar, ao mesmo tempo que eu coloco o cargo, eu posso também colocar os conhecimentos técnicos. Então, eu quero um desenvolvedor que trabalhe com PHP. Então, eu vou lá na busca e ponho de uma forma que eu consiga achar só perfis que tenham, que a pessoa seja desenvolvedora e tenha conhecimento em PHP ou outros conhecimentos técnicos. Daí eu vou colocando todos que eu gostaria de ter, que é essencial, que assim, de suma importância. Tá, botei lá, achei a galera, vou abrindo os perfis, e aí o que eu vou olhando no perfil? Primeira coisa, eu leio sobre. Normalmente o sobre é onde tem um resumo da carreira da pessoa, da trajetória dela, e ali também dá para entender um pouquinho do que a pessoa gosta, do que a pessoa procura. Depois eu vou para as experiências, e aí as experiências eu olho dois principais pontos. A trajetória da pessoa e seus tempos, então, quanto tempo ela passou na empresa, se teve algum gap entre uma empresa e outra ali nas datas,
e por aí vai. E também as descrições das principais responsabilidades e atividades. Então, a pessoa teve o cargo de analista de dev júnior e depois analista de dev pleno. Quais eram as responsabilidades e conhecimentos técnicos que a pessoa aplicava no júnior e qual eram no pleno? Por que eu olho bastante isso? Normalmente não, né? Mas nem todas as empresas têm as mesmas expectativas para um desenvolvedor, para uma pessoa de infraestrutura, para uma pessoa, né, para qualquer cargo que seja. Então, a gente, KingHost, para o nosso negócio, para o que faz sentido para a gente tem uma descrição de cargo. Para outras empresas, pode ser que a expectativa, né, e o entendimento do negócio seja diferente. Então, para eu conseguir ver se essa pessoa tem alinhamento, se essa pessoa já fez determinadas atividades que está na nossa descrição de cargo, eu preciso entender quais foram as atividades e responsabilidades que ela teve naquele emprego, naquela empresa. Então, é bom que seja descrito para conseguir ver se tem um match. Depois disso, eu dou uma visualizada na formação acadêmica, licenças, certificados. Hoje, na King, não faz tanto sentido ter alguma formação específica, ter alguma licença, algum certificado, porque a gente acredita muito que conhecimento é muito importante, essas formações, os cursos são muito importantes, porque a gente acredita muito na evolução, porém a gente entende também que nada de adianta ter o conhecimento e não saber fazer na prática. Então, ao longo do processo, a gente tem momentos e etapas técnicos que a gente avalia, então, tecnicamente, o conhecimento na prática mesmo, e eu só dou uma visualizada para ver o quanto que a pessoa, né, busca evoluir, está no início, né, ou não fim de carreira, mas mais maduro na carreira, então eu dou uma olhada, mas faz muito sentido vocês manterem atualizado, né, depois eu vou falar para vagas e empresas que precisem de alguma licença específica, de algum conhecimento técnico muito específico, eu sei que algumas empresas e alguns cargos e áreas precisam. Depois eu dou uma analisada nas competências e recomendações. Muitas das competências, elas são dadas, tipo, sem muito critério. Se vocês forem ver, vocês podem entrar no perfil de qualquer pessoa, mesmo que vocês não conheçam, já podem dar alguma competência. A ferramenta não é muito assertiva nisso. Porém, eu dou uma olhada quando tem muitas recomendações de competências ou recomendações escritas, porque eu acho legal ter uma noção de se essa pessoa é reconhecida pelos outros por um conhecimento técnico que eu precise, então PHP, DevOps ou alguma coisa do tipo. E as recomendações escritas é legal. Eu gosto de ler como recrutadora, mais para ver como é que é a relação dessa pessoa com antigos colegas, com antigas colegas anteriores e ter uma ideia de como era essa relação em experiências anteriores. E aí, por fim, observa as atividades da pessoa dentro da plataforma. Então, se a pessoa ela faz palestra, dá uma olhadinha se ela tem lá alguma coisa no feed dela, como ela interage, se ela faz comentários ou não, se ela curte. Dá uma observada, nada muito criterioso, mas para entender como que ela está usando a plataforma. Então, basicamente, esse é meu olhar como recrutador. E indo para a prática, né? O que vocês podem fazer com relação ao perfil de vocês. Primeira coisa é que o meu LinkedIn é o meu reflexo, como eu comentei antes, a gente precisa refletir e parar um tempinho para se conhecer, para entender para onde é que a gente, né, até onde a gente, o que a gente fez no nosso passado que impacta no nosso presente, então todos os nossos aprendizados, todas as nossas conquistas, onde a gente está hoje e o que a gente quer para o nosso futuro. Isso é bem importante, porque na hora de construir o LinkedIn, ele vai ser muito reflexo de vocês, e isso vai ser muito bom, porque daí, além de estar completo o LinkedIn de vocês para quando vocês se inscreverem numa vaga, vocês vão atrair as empresas que realmente têm alinhamento com o que vocês procuram. Então, não vai ser tipo, a pessoa é de dev total e vem uma pessoa lá que a proposta que é ser gestora, que não é um objetivo de carreira de vocês. Ou quer ir para outra área totalmente nada a ver com o que vocês querem como carreira. Então, por isso que é tão importante o LinkedIn tá tão a cara de vocês, para que vocês realmente atraiam aquilo que vocês querem atrair. Dito isso, minha sugestão e dica, né, é escrever um resumo sobre a carreira de vocês, bem objetivo e completo, no sobre, que é o local que tem ali no LinkedIn. Então, pode ser de forma bem resumida, assim, a trajetória, porque querendo ou não, isso já vai estar ali nas experiências, né? Mas, resumidamente, a caminhada de vocês, o que vocês esperam para o futuro, né? O que vocês querem se desenvolver, o que vocês mais gostam de fazer. Mas para a pessoa que for olhar o currículo de vocês entender a pegada de vocês, colocar palavras-chave no título.
não sei se todo mundo sabe, mas tem o nosso nome e logo abaixo tem o título. Quando vocês vão editar o perfil de vocês, a parte mesmo, o nome é título. Ali, eu, por exemplo, coloquei RH, recrutamento e seleção, TID, BIP e o meu cargo, que é analista de RH pleno. Então, por que é bom colocar palavras-chave como essa? Porque lembra que eu falei que quando eu busco por um profissional, eu coloco ou o cargo ou eu coloco o conhecimento técnico que eu quero. Então, por exemplo, no meu exemplo, né, eu coloquei lá recrutamento e seleção, porque eu já fiz bastante, né, 4 anos. TID, porque é algo que eu comecei a me desenvolver agora. BP, que é como consultoria interna, que é algo também que eu estou me desenvolvendo, que é uma coisa que eu quero para o futuro da minha carreira. E o meu cargo, que é analista de RH pleno. Qualquer dessas palavras e termos que alguém for me procurar, vai achar o meu perfil no LinkedIn, vai ser mais fácil de me acessar. Então, se vocês querem ser achados, se vocês querem ser achados pela ferramenta que vocês querem trabalhar, pelo cargo que vocês estão procurando, coloquem no título, então, essas palavras-chave. E aí pode ser tudo isso ou só especificamente PHP, MySQL, alguma coisa específica, ou o cargo mesmo. Depois descreva sobre as suas principais responsabilidades e conhecimentos técnicos aplicados em cada cargo pelo qual passou. Lembra que eu falei que não é todas as empresas que têm a mesma descrição de cargo, então é bem importante que, mesmo que resumidamente, vocês descrevam em cada cargo pelo qual vocês passaram, fiz isso, minhas principais atividades eram essa, eu trabalhava com essa ferramenta, essa tecnologia. Pode ser bem brevemente, mas é sempre para dar essa informação para quem está olhando o currículo de vocês e realmente entender se tem match. Porque nada vai adiantar a pessoa chamar vocês vão conversar, vou fazer uma entrevista, ou até mesmo passar por um processo seletivo todo para chegar lá no final e ver, pá, nunca tive experiência com isso, não tenho conhecimento, não é a ferramenta que eu quero trabalhar, então é bem importante isso também, transparente. Manter atualizadas as datas de entrada, saídas e promoções. Muitas vezes a gente esquece ali de colocar que saiu da tal empresa e começou em outra, ou, tipo, saiu de uma empresa, mas não colocou e já começou em outra, então parece que está trabalhando ao mesmo tempo nas duas empresas, ou também, tipo, passou por vários cargos, que é bem legal ver essa caminhada dentro da mesma empresa e não colocou ali, atualizou bonitinho. Então é bem legal mais para quando a gente, como recrutadora, né, falando, quando a gente olha, a gente gosta de entender a evolução e a trajetória. Então é bem bom manter sempre atualizado. Pontuar as formações, certificados e licenças, então, como comentei, é legal, é uma informação não totalmente relevante, como eu comentei, né, que a gente vê mais na prática, mas algumas vagas eu sei que precisa de algum conhecimento técnico bem específico e só com certificado para a empresa chamar para uma seleção. Tirar um tempinho para fazer network, então adicionar as pessoas que vocês acham que é referência na área, adicionar colegas ou ex-colegas de empresa, realmente usar essa rede para contatar profissionais, seja na sua área, seja em outras áreas, do que vocês tiverem interesse. E usar e abusar da ferramenta. A ferramenta ela também é muito utilizada para compartilhamento de conteúdo, então vocês podem, além de se colocar como palestrantes, como disseminadores de conhecimento, vocês podem absorver conhecimento dentro da plataforma. Dá para contatar, então, fazer esse networking do recomendação, né, dar e receber recomendações, que é bem importante. Dá também para quando fala de networking também, por exemplo, quero me candidatar para uma vaga da King. Inclusive, temos vaga, por favor. Entrem no nosso Facebook, que lá tá tudo atualizado. Quero entrar numa vaga da King. E tem uma pessoa que eu sou conectada no LinkedIn que trabalha na King. Vou dar uma chamadinha para saber como é que ele vê trabalhar na King, como é que é o dia a dia. Então, também dá pra gente usar para isso. E aí aqui também queria trazer 3 pontos para otimizar o perfil de vocês. Então, quando vocês adicionam uma foto profissional, né, lembrando que não é Instagram, não é Facebook, né, não é um perfil, querendo ou não é um perfil pessoal, ele vai ser utilizado para currículo, né, para baixar o currículo de vocês, para empresas contratarem vocês, então usar uma foto profissional, em média aumenta, aumenta em 14 vezes, em média, vocês terão 14 vezes mais visualizações do que outros tipos de fotos de perfil. Então, isso realmente impacta na hora de estar mexendo na ferramenta. Se certifiquem de listar a sua posição atual, então, seu cargo atual. Assim, vocês vão aumentar os pedidos de ligação, os contatos, né, das empresas em 5 vezes.
E também listar pelo menos 5 habilidades relevantes, porque isso vai aumentar as chances do perfil de vocês serem descobertos e vocês terão 31 vezes mais chances de alguém enviar uma mensagem para vocês, comparando com o que vocês receberiam se não fizessem essa listagem. Então, essas 3 dicas a mais para vocês colocarem em prática, porque realmente vai otimizar o perfil de vocês e vai fazer com que as empresas cheguem mais rápido, né, em contato com vocês. Falando em contato, muito importante manter essas informações de contato atualizadas. Tudo bem se não quiserem colocar o celular, mas principalmente o e-mail de vocês, que vocês realmente olham a caixa de entrada todos os dias e tudo mais. Porque de nada adianta ter um perfil bem legal, bem transparente, bem a cara de vocês, otimizado. Chega na hora da empresa querer contatar vocês, não ter um contato ali oficial, né, um e-mail oficial, tudo bem que normalmente já entram dentro da plataforma mesmo, mandam uma mensagem, mas também muitas vezes a gente baixa o currículo e aí fica um e-mail ou o contato ali de celular da pessoa. Então mantenham o contato de vocês bem atualizados, que vai ser também vai facilitar a vida de nós recrutadores quando for falar com vocês e procurar contato. E eu acho que é isso que eu tinha para compartilhar. Falei bastante, cumpri bem até o horário. Agora eu vou parar de compartilhar. Aqui é um QR Code. Esse é meu e-mail, também se quiserem contato. E esse QR Code é para o meu LinkedIn, para a gente se conectar, fazer networking, também trocar alguma ideia se vocês tiverem interesse. Deixar um tempinho. E aí agora eu queria ouvir de vocês, se vocês têm alguma dúvida ou até sugestão de algo que eu não falei aqui que faz sentido. Vou parar de compartilhar para poder ver vocês. Tô vendo que tem várias, peraí. Olá. Slides, sim. Sempre fico na dúvida se o sobre pode ser de uma maneira mais informal ou deixá-lo em branco pode prejudicar. Acho que tem que ser a tua cara, Patrick, porque seja formal ou informal, isso vai dizer sobre ti, se tu é uma pessoa formal ou se tu é uma pessoa informal, e há empresas que são né, se tu escrever o teu sobre informalmente, empresas informais vão te contatar, e aí esse alinhamento vai ser muito melhor, né? Esse match vai ser muito melhor. Se tu tem um perfil formal, empresas formais vão olhar o teu sobre e vão se identificar. Então, é muito mais importante do que tu quer transparecer, né, mais informal ou informal, porque daí empresas que, né, tenham esse tipo de interação vão te contatar com esse alinhamento. Então, eu prefiro sempre que tenha alguma coisa, mas para eu ler um resumo, e eu acho que também ajuda também na hora de procurar. Acho que faz sentido colocar as experiências profissionais que não fazem sentido para a área que estão atuando agora. Elis, eu acho que sim, tá? Isso fala sobre a tua história. E não importa que, tipo, minha visão, tá? Como recrutadora. Quando eu olho um currículo, se a pessoa teve experiências anteriores em outra área e fez uma transição, ou está procurando fazer uma transição e deixou isso claro no seu perfil, eu olho, no geral, se é uma vaga de estágio, assistente ou júnior, e a pessoa nunca teve experiência, eu dou uma olhadinha, né, daí nos cursos e tudo mais. Mas eu acho importante porque isso diz sobre a tua carreira, sobre a tua trajetória. É a tua história, né? Querendo ou não, é a tua história. E mesmo que tu não tenha tido praticado a parte de conhecimento técnico dentro das experiências que não tem a ver com a área, tu desenvolveu habilidades, sejam elas principalmente habilidades comportamentais. E aí, para mim, né, dependendo da vaga, obviamente, é o que mais importa. Hoje está muito mais em voga a galera olhar, as empresas olharem para conhecimentos, as soft skills, né, as habilidades comportamentais, porque a gente parte do princípio que conhecimento técnico a gente pode adquirir, então se a pessoa tem muita força de vontade, é super curiosa, né, tem proatividade de ir atrás de conhecimento, ela não tendo aquele conhecimento no início, em algum momento ela vai ter e vai trazer aquele conhecimento. Mas ter a habilidade de ser curiosa, de, né, ser proativo, né, e de querer ir atrás, essa habilidade é muito mais importante do que aquele conhecimento técnico. Então, para mim, super faz sentido porque fala sobre ti, fala sobre a tua história, na minha visão, quando eu olho, né, um perfil.
Renato, ter um gap entre uma empresa e outra é visto como algo ruim, mesmo se eu continuar estudando e desenvolvendo projetos pessoais nesse tempo? Então, Renato, eu olho mais para entender, tá? Mas daí na entrevista eu dou uma aprofundada. E aí, se tu me disser, tive uma situação, nananã, mas continuei me desenvolvendo, isso é o que importa para mim. Então, não é algo ruim. Eu observo para entender. Muitas vezes, sei lá, tive que sair para ajudar minha mãe, meu pai, alguma questão pessoal, mas continuei me desenvolvendo. O importante para mim é sempre que a pessoa não ficou, para mim, meu olhar de recrutadora, é que a pessoa não ficou parada, né? Ela usou aquele tempo para se conhecer, para conhecer, se desenvolver tecnicamente, para talvez abrir um negócio e tentar se aventurar. Então, eu não vejo como algo ruim. E aí, a partir do momento que eu entro em contato com a pessoa, na entrevista eu aprofundo para entender esses motivos desses gaps. Matheus, faz sentido usar o entre aspas no título? Isso funciona? O entre aspas é quando a gente vai procurar. Então, quando tu põe buscar e aí tu coloca entre aspas, é para tu dizer para a plataforma que tu está procurando alguém com aquele conhecimento, com aquela palavra. Então, no título tu pode só colocar o nome direto. Então, RH, recrutamento e seleção, ou PHP, tipo, pode colocar só a palavra-chave mesmo, não precisa das aspas. Lucas, referente ao idioma que deveria ser utilizado, serve o inglês para empresas brasileiras? Então, pelo que eu sei, a plataforma tem como tu fazer um currículo em inglês, e aí dependendo de onde ele for acessado, então se ele é acessado do Brasil, ele vem como português. Só se tu realmente mudar todo o teu perfil para inglês. E quando a gente baixa também o currículo, tem como a gente escolher português ou inglês. Então vai ser muito no que tu procura, assim, é sempre bom ter as duas versões, e pelo que eu sei tem como, quando a gente olha, mudar, e acredito eu que, eu nunca acessei de fora, né, mas acredito que as empresas que acessam de fora, elas, acho que a própria plataforma acaba já fazendo essa tradução, mas isso eu fico meio em dúvida, vou ficar te devendo, Lucas. Patrick, obrigada, Elis, obrigada. Eliane, na última empresa que trabalhei, sempre tive o título de engenharia, mas sempre fiz um papel duplo como UX, e hoje estou migrando para essa área. Legal? E é importante colocar isso na descrição das atividades, Eliane, porque muitas vezes a gente tem um cargo, como tu comentou ali, de engenheira, mas aí quando a gente olha as atividades, daí tu entende o que a pessoa fez. Que ela teve um papel, além da engenharia, teve como conhecimento UX, e aí a gente pode entender, então, que ela é uma pessoa, uma candidata que pode ser chamada, então, para uma vaga de UX, óbvio, dependendo aí da expectativa e da descrição da vaga, vai ter alinhamento. Então, a importância de sempre detalhar um pouquinho mais as principais atividades, né? Não só deixar o cargo lá. Porque daí, imagina, só tendo o cargo de engenheira, eu vou olhar, né, para uma vaga de UX, vou olhar e vou falar, não, ela não tem perfil, porque ela era engenheira de software, né? Agora eu não sei, né, se era de software especificamente, arquitetura, mas você vai estar engenheira. Na minha cabeça, eu vou entender que isso não é um cargo de UX. Então, como é importante a gente falar um pouquinho mais sobre a nossa experiência ali na descrição. Carlos Eduardo. O peso de receber recomendações é grande, pois já vi pessoas bem recomendadas e que no dia a dia não eram bem aquilo. E também já vi pessoas que pedem recomendações apenas para melhorar o currículo e não reflete a realidade. Como você vê isso? Então, eu olho as recomendações, mas para entender, tá? Óbvio que daí, passando pelo processo seletivo, a gente vai ter uma realidade. Quando eu olho as recomendações, é mais por curiosidade, não é o meu critério de avaliação do currículo. O meu critério de avaliação vai ser muito ali as experiências e se tem match com a descrição da minha vaga. Mas essas recomendações aí que é para melhorar o currículo ou que não refletem, isso a gente tira a prova real na seleção, né? Isso não tem como passar despercebido na hora que a gente conversa, na hora que a gente aperta, na hora que a gente vai ver fit cultural. Então, é uma coisa ruim que eu acho que tem em todas as redes sociais, vamos dizer assim. A gente já viu, né, pessoas influenciadoras comprando seguidores. Então, assim, sempre tem essa coisa do querer ganhar em cima de algo ou não ser a realidade. Acontece, na minha visão, né? Não tem como controlar isso. Mas na entrevista a gente tira a prova real e aí tá tudo certo. Eliane, como colocar isso gradualmente no LinkedIn?
Cadê, Eliane? Da parte das experiências, tu diz? Não ficou clara a tua pergunta. Mas se for isso, é, gradualmente... não entendi a tua pergunta. Se tu puder fazer de novo mais específico. Renato, boa, obrigado. Adriano, qual é a sua visão das pessoas que trabalham em diversas empresas, mas que ficam 8 meses a 1 ano em cada uma? Então, se todas as empresas, assim, sei lá, passou por umas 5, 10 empresas e foi tudo isso de 8 meses, 1 ano, eu fico meio querendo entender o que aconteceu. Entendo que algumas pessoas vão por motivos diferentes, mas, sinceramente, sendo bem sinceramente contigo, Adriana, e com vocês que estão assistindo, eu fico bem ressabiada, porque com 8 meses a 1 ano, a pessoa ainda não conseguiu entrar na cultura e entender a cultura da empresa, se aculturar, né? Então, eu fico com o pé atrás, no sentido de, será que essa pessoa vai ficar na minha empresa? Será que ela vai realmente dar uma chance pra gente, né? E dar uma chance pra ela também? Eu fico meio assim. Mas, assim, nunca peguei um perfil tão, assim, tipo, pipoca que a gente fala. Normalmente também, início de carreira, a galera tem esse pouco tempo de casa, e aí é tudo bem. Mas caso eu chame para entrevista uma pessoa que tem um pouquinho menos de tempo de experiência nas empresas, eu investigo os motivos de saída. Porque daí eu vou entender o que motiva essa pessoa, o que ela leva em consideração quando ela olha para uma empresa, quando ela olha para uma oportunidade. E aí eu tento entender se isso ela vai ter aqui na King, se ela vai, né, vai ter esse match também, essa identificação. Mas confesso que se tem muito esse pula-pula, eu fico desconfiada sim, mas a gente investiga e tenta entender na seleção e ver se faz sentido. A Eliane falou engenharia de software. Lucas, obrigada. Outra dúvida. Quando pede o salário, sempre fico com receio de dizer. Atualmente peço o que já ganho, porém estou tentando mudar de dev sênior para arquiteto. Deveria pensar em valores de mercado versus experiência? Então, quando a gente está procurando uma oportunidade, eu acho que o mínimo que vai depender muito de cada um, né, Lucas? Tem gente que sai, não é por motivo de dinheiro, né, quer sair por experiências, por desafios, tem outras motivações, e aí o salário pode ser, tipo, empatado com o que tá ganhando hoje. Porém, se para ti é importante o salário, o dinheiro e tudo mais, tá tranquilo. E aí tu vai ter que entender se tu quer sair pelo menos mesmo salário ou tu vai querer fazer uma proposta maior. E aí, uma coisa que eu posso te sugerir é ou conversar com pessoas que são arquitetas hoje, e aí ver. Normalmente tem que ser um pouquinho mais íntimo para perguntar salário. Ou também procurar vagas, algumas vagas, não são todas, já colocam na sua divulgação o salário, né? Então dá para dar uma pesquisada. E ainda a gente utiliza aqui na King muito o Glassdoor. Ela é uma plataforma bem legal e lá tu pode dar uma pesquisada no nome, né, no nome do cargo e vai te dizer o salário de região. Então, tipo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul é um salário, São Paulo, Rio de Janeiro é outro, porque cada região tem também um custo de vida, então varia. Então dá para dar uma pesquisada geral e aí tu seta seta um valor de pretensão salarial, que daí todo mundo que te perguntar, tu já vai saber mais ou menos dizer. E também a cada seleção ou a cada contato que tu receber, tu vai também tirando uma febre, do tipo, se tu deu lá teu salário que tu setou, tua pretensão que tu setou, e a empresa falou, ficou um pouco acima, nananã. Aí tenta dar uma investigada para ver se a empresa abre, ou não, ficou abaixo, alguma coisa assim. Daí também tu vai tirando essa febre ao longo desses contatos para também ir entrando num valor que fica confortável para ti e também que seja competitivo e que tu tenha oportunidade dentro do mercado, né, das vagas. Elis, na sua opinião, o que classifica um dev como pleno ou sênior? Trabalhei há 11 anos com dev, mas nunca me especializei em uma única linguagem. Então, às vezes, fico com dúvida para qual tipo de vagas me candidatar. Elis, o meu TDC, olha, a minha palestra do TDC do ano passado foi sobre isso. E aí, se tu for no YouTube da King, Mari confirma, mas eu acho que sim, tem lá o meu vídeo gravado dessa palestra. Vai depender, tá, Elis? Mas normalmente, um dev, vou falar muito com o que eu tenho de olhar e percepção aqui da King.
Mas um dev júnior, um analista de dev júnior, é uma pessoa que já tem algumas responsabilidades, já tem um conhecimento técnico comprovado, mas que ainda está em processo de aprendizado. O pleno é aquele que já tem um pouco mais de domínio e um pouco mais de responsabilidades um pouco mais complexas, então, né, uma responsabilidade maior e tudo mais, e já tem um entendimento maior, então, não necessariamente ele precisa aprender o básico, ele já está num nível intermediário. Já o sênior, a gente considera uma pessoa que já está, tipo, quase como referência técnica. É a pessoa que todo mundo procura, é a pessoa que, além do conhecimento básico intermediário, já tem um conhecimento avançado de alguma coisa além do que precisa do seu dia a dia, que já está, por exemplo, dev, está olhando para qualidade, está olhando para a infraestrutura, então tem um conhecimento além do desenvolvimento em si. Então, normalmente a gente entende isso, e as responsabilidades também ficam um pouco mais complexas, participam muito mais e tem uma palavra um pouquinho mais não forte, mas uma palavra mais embasada por ser uma pessoa mais experiente tecnicamente em tomadas de decisões, em construções, né, colaborativas. Então, eu entendo assim o Dev Júnior, Plano e Sênior. Mas dá uma olhadinha na minha palestra lá no YouTube da King, que está mais completinha e vai te dar um norte melhor. Como colocar isso no meu? Foi uma complemento à pergunta, Eliane, sobre a transição. Né? Sou engenheira de software, como colocar na linha de tempo de experiência e conhecimento aplicado que foi somado com... Tá. Então, é na descrição das atividades mesmo. Por exemplo, fui engenheira de software júnior em tal empresa. Daí todas as atividades vão estar lá. Minhas principais responsabilidades eram tal atividade, tal tarefa, tal demanda. E aí dá para colocar. E além disso, tinha um papel de UX no qual eu fazia essas e essas atividades, mexia, tinha conhecimento em tais e tais tecnologias e ferramentas. Pode colocar mesmo literalmente, o que tu fazia naquele cargo? Seja engenharia de software, né, como engenheiro de software, seja como um papel de UX. Então, colocar na própria descrição das atividades ali, depois coloca o cargo, as tuas principais atividades, e além disso, tinha um papel de UX, né, e tudo mais. Não sei se ficou mais claro agora, Eliane. Respondendo a busca do Lucas, temos como criar perfil de idioma secundário. Sim, criar como secundário eu sabia que tinha, só não sei como é que depois eu acessando, se eu vejo português e inglês, e se as pessoas de fora elas acessam inglês ou português, ou é uma coisa que qualquer um pode alterar. O vídeo da... Obrigada, Mari. Acho que eu respondi todas, passou um pouquinho do tempo, mas, pessoal, fiquem à vontade. Até deixa eu botar o meu... Aproveitar, deixa eu botar o meu link do meu LinkedIn. Aqui também, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, mandar mensagem para trocar mais ideias, fiquem à vontade. E muito obrigada aí pela disponibilidade, pela atenção de vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma. O vídeo, pelo que eu lembro, também está sendo gravado, né, Mari? Depois vai ser disponibilizado, assim como a apresentação. E muito obrigada. Bom evento, bom continuação de evento. Hoje estamos no segundo dia e amanhã é o último dia, então aproveitem bastante. Essa é uma oportunidade bem legal também de se compartilhar lá no LinkedIn, que vocês estão participando. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana.